és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar também as crianças de 3 a 9 anos, a 8 anos melhor, para poder estar vindo, para nós estarmos aqui orando por elas, para elas irem para a escolinha, estar aprendendo mais a respeito da palavra do Senhor. Amém? Então as crianças estão convidadas para chegarem até aqui, para nós estarmos orando por elas. Deixar então? Nós vamos orar para que o Senhor possa estar abençoando, a vida dessas crianças. Ou senão vamos fazer o seguinte, vamos deixar a escolinha hoje? Vamos deixar, então tá. Que as crianças voltam, Nós vamos deixar hoje sem a escolinha. E aí, domingo que vem, elas vão estar aqui para ter a escolinha delas, tá bom? Mas, meus irmãos, eu quero nesta noite trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já esses dias. E talvez você vai estar pensando, endurecendo o seu coração, mas a palavra de Deus, ela diz: errais, não compreendeis as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, ele falou para as pessoas, porque eles estavam errando, porque eles não conheciam a Escritura e nem o poder de Deus. E na nossa vida, muitas vezes nós erramos por falta de conhecimento. Então, meus irmãos, Deus tem colocado no meu coração de trazer uma palavra aqui, que é uma palavra de conhecimento, que está dentro da Bíblia, e que nós precisamos de compreender. A Bíblia fala no livro de Hebreus: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. E meu irmão, hoje se Deus falar com você, não endureça o seu coração não, tá? Abra o seu coração e deixe o Senhor falar na sua vida, deixe Ele mover, deixa Ele operar um quebrantamento na sua vida. E porque quando Deus ele começa a operar um quebrantamento, porque Ele quer fazer coisas novas e coisas transformadoras da nossa vida. Eu queria que você desse uma olhada aqui e lesse junto comigo 2014, o ano da transformação. Você crê isso? Amém? Eu creio, meus irmãos. E Jesus, ele disse: se nós acreditarmos, vamos ver a glória do Senhor. Nós vamos ver Deus transformando coisas. Nós vamos ver Deus mudando coisas. Então eu creio que este ano vai ser o ano da transformação. Um ano de mudança, de verdadeira mudança. Mas eu só queria dizer para você: não endureça o seu coração quando você ouve a palavra de Deus. Se você endurecer o seu coração, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer essa última palavra na sua vida. Não vai acontecer transformação. Coração endurecido impede Deus transformar a vida, Deus mudar a vida. Agora, quando a pessoa abre o coração e deixa Deus transformar, Deus vai transformar. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses. Livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 18. Eu quero falar aqui nesta noite sobre um tema: família debaixo da bênção de Deus. Família debaixo da bênção de Deus. É o tema que nós queremos falar aqui nesta noite, com base
nesse lema, 2014, o ano da transformação. Colossenses, no capítulo 3, versículo 18. Você que encontrou em reverência a palavra do Senhor, vamos se colocar de pé, para estarmos lendo. Colossenses, no capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça, e não com equidade, certo de que também vos tendes Senhor no céu. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero estar te louvando pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem escrito essa palavra para os nossos dias, e o Senhor quer nos ensinar coisas grandes e maravilhosas para nós, Senhor, para que a nossa família ela esteja debaixo da tua bênção. Por isso eu quero orar nesse momento, Senhor. Vem tratar conosco nesta noite. Vem tratar, Senhor, com cada um que está presente aqui nesta noite. E que o poder do Espírito Santo fale profundamente a cada coração. Em nome do Senhor, eu repreendo toda resistência à palavra do Senhor. Eu repreendo toda dureza de coração, toda mente endurecida, todos os demônios que agem na mente das pessoas, que coloca elas cegas e surdas para não ouvir o Senhor falando. Eu repreendo toda a força das trevas, e eu quero ministrar, Senhor, vitória para todo aquele que está abrindo o seu coração, para todo aquele que está pronto para ouvir o Senhor falar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Então, nosso tema nesta noite é família debaixo da bênção do Senhor. É o que nós queremos falar nesta noite sobre isso. Quando, ao observarmos aqui a palavra de Deus, Paulo, ele está escrevendo aqui coisas que são princípios que jamais vai mudar que jamais vai deixar de existir ou de funcionar na vida daqueles que obedecem. Quando aqui a Bíblia está falando, o título aqui do texto, ele diz, os deveres da família. Meu irmão, a família tem dever, e se tem dever, o que é preciso? Cumprir. Se não cumprimos os nossos deveres, nós estamos falhando. E quando nós falhamos, o que acontece? Abrimos porta para o inimigo nos atacar, para nos destruir. Por isso que a Bíblia está nos ensinando aqui um assunto muito importante, que muitas das vezes nós não queremos ouvir. Mas a Bíblia fala no livro de Hebreus, eu tenho falado esse versículo aqui hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Meu irmão, não endureça o seu coração quando Deus começa a tratar com você. Recebe essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, e peça ao Espírito Santo, para Ele poder te iluminar, e levar você a ser uma pessoa obediente à palavra de Deus.
E quando ele está dizendo aqui que, né, os deveres da família, esses deveres, Deus espera que eles sejam cumpridos na nossa vida. Meus irmãos, se nós olharmos na Bíblia, nós gostamos muito de ouvir as promessas de Deus, não é verdade? Quando vem uma palavra de fé, de ânimo, nós se alegramos, batemos palmas, regozijamos. Mas quando vem uma palavra que Deus está falando dos deveres nossos, para com a sociedade, para com a família, para com Ele, muitas vezes, que palavra dura. Não foi para mim essa palavra. Meus irmãos, por que isso? Resistência à palavra do Senhor. E se nós olharmos na Bíblia, quando o povo de Israel resistia à palavra do Senhor, acontecia grandes e graves problemas na vida deles. E todas as vezes hoje que nos nossos dias, nós também resistimos à palavra de Deus, nós também estamos atraindo problemas sobre a nossa vida. E Deus aqui, Ele começa, primeiro, Ele começa aqui tratando com as esposas. E se nós olharmos na Bíblia, Deus aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Ele está dizendo: esposas, sede submissa a vossos maridos como ao Senhor. Então aqui o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está nos ensinando, está mostrando sobre um dever de submissão, que Deus está pedindo para as esposas. E quando isso não acontece, o que vai acontecer? Problemas. Quando nós desobedecemos, meus irmãos, princípios da palavra de Deus, nós estamos atraindo problemas para a nossa vida. Vocês já viram, eu creio certeza que todos aqui já conhecem o imã. O imã, você vai se aproximando dele de um pedaço de ferro, de aço. De repente, se o aço for menor do que o imã puxa o aço. E se o aço for maior do que o aço puxa o imã. E quando nós desobedecemos princípios que Deus estabelece, meus irmãos, o mal nos puxa para perto dele. O mal nos puxa para perto dele. E quando o mal vem, ele não vem para poder alisar, ele vem para arruinar a nossa vida. E esse princípio aqui que Deus pediu, né, esse dever que Ele está pedindo aqui, Ele pede: esposas, sede submissa a vosso marido. A palavra submissão, ela significa estar debaixo de uma obediência, debaixo de uma missão, reconhecendo que Deus colocou alguém superior a mim, ou a ela. Eu tenho dito e continuo dizendo, a menina, a moça, a mulher, ela nunca sai debaixo de submissão. Enquanto ela está solteira, ela está debaixo da autoridade dos pais. Pode estar com 30 anos, não está dentro de casa, está debaixo da autoridade do pai. E o que Deus pede para os filhos? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. E depois que ela casou, ela entrou debaixo da autoridade de quem? Do marido. Porque a Bíblia fala que o homem é o quê? O cabeça. E como pai, ele é o cabeça das filhas. Como marido, depois ele é o cabeça da esposa. Vocês já ouviram um ditado, que as pessoas já falaram, sobre mula sem cabeça? Muitas pessoas falam, né? A mula sem cabeça. Não existe não, tá? Isso é lenda. Isso é coisas das trevas. Não existe. Mas, meus irmãos, existe muitas mulheres, quando elas saem debaixo da submissão, elas estão andando sem cabeça. Isso é, sem orientação, sem poder de tomar decisões próprias, sem poder tomar. Hoje ela decide uma coisa aqui, mas amanhã ela muda tudo, porque ela não consegue manter uma decisão própria, quando ela não é submissa ao marido. O princípio que Deus estabeleceu é submissão, está debaixo da autoridade de alguém que Deus colocou superior a você. A Bíblia nos fala aqui no livro de 1 Pedro, se você quiser acompanhar, quiser virar a folha de sua Bíblia, lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, quando a Bíblia está dizendo ali, o que Deus ele está esperando
das mulheres. Aqui ele está dizendo, os homens me aguardem, que daqui a pouco a gente vai falar para eles também, tá? 1 Pedro, capítulo 3, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. O que o apóstolo Pedro está aqui pedindo? Pedro, ele era um homem casado. A Bíblia fala que ele tinha sogra. Quem tem sogra tem mulher, não é verdade? Então, ele era um homem casado. E ele escreve aqui uma carta dizendo para a igreja: esposas, sede vós igualmente submissos aos vossos próprios maridos. Então aqui ele está dizendo: se porventura algum deles um dia se desviar, a esposa é para poder ganhar ele de que maneira? Sem palavras. Sem palavras. Meus irmãos, se nós olharmos hoje, o mundo que nós estamos vivendo, está caminhando cada dia mais contrário à palavra de Deus. As pessoas parecem que querem ganhar todo mundo no grito, na palavra, e a Bíblia está orientando aqui a esposa: ganhe seu marido sem palavra. De que maneira? Com o seu honesto procedimento, um procedimento de submissão, um procedimento de esposa que demonstra amor, que demonstra responsabilidade, que está demonstrando capacidade em ser uma mulher companheira do homem que Deus colocou sobre sua vida. Esse é o princípio. Por isso que a Bíblia está falando aqui, está nos dizendo aqui, que isso vai engrandecer a vida da mulher também. Ele diz aqui: ao observarem o vosso honesto procedimento. Minhas irmãs, como está seu procedimento com o seu marido? É você que fala mais alto dentro de casa? É você que dá as ordens e o marido tem que obedecer? Marido, vai limpar a casa? Não, não vou mexer com isso não. Você tem que limpar. Isso sabe o que é? Espírito de rebeldia, contrário ao princípio da palavra de Deus. Marido, vai cuidar das crianças? Estou falando marido, mas ela fala o nome dele, né? Vai cuidar das crianças? Não, eu tenho isso aqui para fazer. Primeiro vai cuidar das crianças. Minhas irmãs, princípio de rebeldia, isso sabe o que leva? Você está ensinando seus filhos se rebelarem contra vocês mesmos, contra os pais. E todas as vezes que as mulheres, elas desobedecem princípios que Deus estabeleceu na palavra, ela está automaticamente ensinando para os seus filhos: seja desse jeito quando você casar, seja desse jeito quando dentro da nossa própria casa. Sabe, meus irmãos, criança observa mais do que nós, tem um poder de observância muito maior do que nós que somos adultos. Por isso, quando a palavra de Deus ela está falando isso, o que Deus está esperando das irmãs? Que você tenha um honesto procedimento, isso é, com temor ao Senhor, e sabendo que Deus colocou alguém que você casou como o seu cabeça, como autoridade principal sobre a sua vida. Esse é o princípio. Olha o que diz aqui o versículo 4 e o versículo 5, ou melhor, versículo 5 e versículo 6, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus maridos, a seus próprios maridos, como Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vamos aqui analisar um pouquinho o que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia está dizendo, quando a mulher ela é submissa, ela está exercendo essa função dentro da sua casa, que Deus colocou ela,
Diz aqui a palavra de Deus, que ela está se tornando filha de Sara. Diz aqui a palavra que Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. O que é Senhor? Alguém que tem uma autoridade sobre a minha vida. Você é meu Senhor, eu estou disposto a te obedecer. E lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus falou com Abraão: Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, de ti eu vou fazer uma grande nação, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, vai ser como a areia do mar, mas para isso acontecer você precisa sair. E aqui Pedro está dizendo, Sara obedeceu ele, chamando ele de quê? Senhor, meu Senhor. Se Deus falou com você, eu estou indo junto com você, para onde quer que vá. Se Deus mandou você morar debaixo de uma lona, eu estou indo junto com você. Isso é obediência, submissão. A palavra de Deus está dizendo aqui, Sara, ela obedeceu. E muitas vezes, as irmãs começam a colocar condições. Não, eu só vou, se for assim, assim, assim. Diz a palavra, Sara, o que ela fez? Ela obedeceu, e isso foi para ela momento de vitória para a vida dela. Se você quer ser uma esposa vitoriosa, aprenda esse princípio que a Bíblia está falando aqui, para a sua família estar debaixo da bênção de Deus. Eu tenho certeza, se eu tivesse perguntado aqui antes, né, quem quer que a sua família esteja debaixo da bênção de Deus, levante a mão, todos iam levantar. Mas se eu perguntasse quem quer obedecer a palavra que eu vou falar nessa noite, todos iam levantar. E no final, quem está disposto a obedecer a palavra, dê um passo de fé e vem à frente. Será que todos viriam? Meus irmãos, por isso minhas irmãs, a gente está falando aqui para as irmãs, por isso que Deus estabeleceu princípios, e esses princípios que Ele estabeleceu, se nós não obedecermos, nós estamos impedindo a bênção de Deus chegar sobre a nossa vida. Quando nós olhamos, se a gente olhar, a Bíblia fala lá no livro de Efésios, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da igreja, ou melhor, o homem o cabeça da mulher. Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Esse é o princípio de Deus estabelecido na sua palavra. Por isso, eu só queria aqui ler um versículo da palavra de Deus. Vamos dar uma voltinha lá, voltar lá um pouquinho no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23, que vai confirmar o que eu estou falando aqui. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo a entregou por ela. Nós vemos aqui um princípio, de novo, que Deus tem estabelecido, onde Ele está dizendo aqui, que maridos, ou melhor, está falando para a mulher, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E se nós pararmos aqui para poder pensar, tudo o que você vai fazer como ser humano, antes de você fazer, aonde que vem o pensamento primeiro? Na cabeça. Aonde que vem as ideias primeiro? É na nossa cabeça. A mulher, de repente, ela está lá durante a semana inteira, daí ela pensa assim, olha, domingo eu vou fazer um almoço diferente, eu vou sair da rotina da semana, vou fazer alguma coisa diferente. Para ela poder fazer, o que ela precisa planejar, pensar, veio na cabeça para ela poder fazer. E a Bíblia que nos orienta, que o marido ele é o
cabeça da mulher. Minha irmã, não seja sem cabeça. Seja dirigido pelo cabeça que é Cristo. Seja dirigido pelo cabeça que Deus colocou sobre a sua vida, que é o marido. E marido, seja dirigido pelo cabeça que é Cristo. Porque você vai ter uma vida abençoada, sua família vai ser abençoada, Deus vai abençoar a sua família. Versículo 33 aqui de Efésios 5, diz assim: no obstante, cada um de si mesmo, ou melhor, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite seu marido. Veja o que diz aqui a palavra. Paulo está orientando aqui, que o homem, ele diz aqui, que é para ele amar a sua própria esposa como a ele mesmo, gostar dela como ele gosta dele, nunca desejar o mal para ela, como ele não quer o mal para ele. E Deus, ele pede aqui para as esposas, obedeça seu marido, obedeça o que ele tem falado, obedeça as decisões que ele tem tomado. Meus irmãos e minhas irmãs, se a mulher ela obedecesse os princípios da palavra de Deus, qualquer coisa que acontecer o contrário, Deus não vai cobrar dela, Deus cobra dele. Quando Adão e Eva pecaram, quem é que pecou primeiro? Está lá em Gênesis, diz a Bíblia que a mulher pecou primeiro. Ela pegou do fruto, comeu do fruto e deu para o seu marido. E quando Deus veio falar com eles, com quem que Deus chamou? Deus chamou Adão. Adão, você é o cabeça dela. Mas quem é que pegou primeiro? Foi a Eva. Então por que Deus fez isso? O marido, ele é o cabeça da mulher. É o princípio que Deus estabeleceu dentro da sua palavra. Um outro princípio aqui que nós estamos vendo aqui, dentro da palavra de Deus, quando a Bíblia está falando para os maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e por ela se entregou. Qual é a missão do marido? A missão do marido é amar. Amar quando você não é amado. Essa é a missão do marido. Amar quando você não é amado. É fácil? De maneira alguma. Mas a Bíblia nos orienta que é para nós amar quando Cristo amou a igreja. Que muitas das vezes, nem sempre as pessoas, a igreja está amando o Senhor como deveria. Quantas vezes as pessoas chegam diante do Senhor: Senhor, olha, eu te amo. Mas nem sempre é verdade. Na hora da prova, ele cai fora. Se nós olharmos a vida de Pedro, quando foi provado, Pedro falou para Jesus: Senhor, se o Senhor morrer, eu estou pronto a morrer junto contigo. Se o Senhor for preso, eu estou pronto para poder ir preso com o Senhor. Fez uma declaração de amor profundo para Jesus. Mas quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Negou Jesus, fugiu de Jesus. E a Bíblia está falando: o marido, ame a sua esposa como ao Senhor, porque quem ama a sua esposa, diz a palavra, ele ama a si mesmo. Jesus nos amou quando nós ainda não amava Ele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já nos amava, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Deus já nos amava. Deus nos amou sem nós amarmos a Ele, sem ser amado. E é isso que a palavra de Deus: marido, ame sem ser amado. E como é que você vai amar sem ser amado? Primeiramente, você tem que ter o amor de Deus na sua vida para você poder amar. Se você não tiver, você não consegue amar, não. Se você não tiver o amor de Deus na sua vida, você vai agir olho por olho, dente por dente. Mas quando você tem o amor de Deus no seu coração, você vai conseguir amar.
Você vai conseguir amar quando você não é amado. Aqui no livro de Efésios, o versículo 25, ele diz, nós já temos lido, mas vou repetir: maridos, amai vossa mulher, maridos, amai vossas mulher, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui a Bíblia está falando de amor de sacrifício. Amor é sacrifício. Você se sacrificar por alguém. Muitas vezes a gente vê maridos, muitas vezes a mulher está lá meia passando mal, doente, mas o marido nem está aí para ela, nem está ligando para ela. Quantas vezes ela está com seus problemas, dos seus dia a dia, né? Mas o marido nem está pronto para poder ouvi-la. Amar como Cristo amou a igreja. Agora, minhas irmãs, outra coisa eu queria dizer aqui para as irmãs, antes de nós concluirmos aqui: deixa ser amada, deixa ser amada, não impeça amor. Que quantas vezes o marido tenta demonstrar uma atitude de amor, mas ela continua com aquela grosseria, ela não deixa ser amada. O amor, ele é cultivado, o amor, ele precisa ser cultivado, e a Bíblia menciona aqui, que quando esse amor é cultivado, isso vai trazer uma vida feliz para a família. E muitas vezes, nós estamos debaixo de algumas maldições que herdamos do nosso passado. Talvez o pai, hoje os maridos estão fazendo como o pai dele fez com a mãe dele, ou talvez a esposa está fazendo como a mãe dela fez com o pai dela melhor. Sabe o que é isso? Está debaixo de uma maldição, e essa maldição está interrompendo você ser abençoado. É preciso romper com essas coisas, e quando você começa a romper com isso, você vai começando a alcançar as bênçãos que estão prometidas por Deus para a sua vida. Mas se você não romper, você acaba concordando com elas, e isso não funciona. O nosso texto que nós temos lido também, a Bíblia fala lá: filhos, em tudo obedecei a vossos pais como ao Senhor. A Bíblia está falando também, está pedindo aqui, primeiro pede para a esposa, para os maridos, depois fala para os filhos: filhos, em tudo obedecei a vossos pais no Senhor. E meus irmãos, Deus, ele está esperando que essa geração, ela possa ser uma geração que comece a levantar filhos dentro dos nossos lares, que a nossa descendência comece a ser descendência, que sejam obedientes aos pais como ao Senhor. Mas se nós olharmos, meus irmãos, nós estamos vendo hoje muitas vezes os próprios filhos enfrentando os pais. Não é grandão não, é desse tamanhozinho. Os pais vão falar alguma coisa com ele, ele já levanta, já está enfrentando a atitude de enfrentamento com os pais, e muitas vezes os pais caem na gargalhada. Sabe o que você está fazendo isso? Meu filho, cresce depressa para você me dar uma surra. E quando o pai deveria, ou a mãe deveria ter uma atitude correta, pegar uma varinha, como diz a palavra de Deus: vem cá, meu filho, eu sou a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, senta aqui que agora nós vamos conversar. Converse, varinha. Precisa andar junto. Um outro princípio errado que os pais eles acabam fazendo errado é usando palma da mão ou chinelo. Está errado. Isso traz revolta nos filhos. A Bíblia fala: o que vai mudar a vida dos filhos é vara. É isso que a palavra de Deus nos orienta. A Bíblia diz: fustigará teus filhos enquanto há esperança. Como que a Bíblia está falando? Esperança de mudança tem que ter. A Bíblia orienta a fazer isso. No capítulo de Provérbios 22, verso 6: ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando for velho não se desviará dele. A palavra de Deus, ela nos orienta
que uma das responsabilidades dos pais é ensinar os filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Dos pais. Lembre, a Bíblia fala que Deus colocou a mãe como companheira, auxiliadora, alguém que está auxiliando o marido. Deus colocou a esposa nessa condição de autoridade. O pai não está em casa, está trabalhando, a mãe ela tem a autoridade principal sobre os filhos. Filhos não obedeceu, quando o pai chegar em casa, fala assim: olha, eu quero agora que vocês sentem aqui, porque eu vou falar com seu pai o que você aprontou hoje. E o pai ele tem que estar junto com a esposa na correção dos filhos. O que tem mais colocado filhos rebeldes é quando o pai ou a mãe corrige, o outro vai contra o pai ou a mãe e apoia a criança. Isso tem colocado os filhos mais rebeldes que tem hoje. Os dois têm que estar juntos na correção. Corrija teu filho, diz a palavra, enquanto há esperança. Enquanto há esperança de mudança. Corrigir, levar eles a obedecer esses princípios que Deus estabeleceu. Começa a dizer para eles: meu filho, a palavra de Deus ela diz, se você não honrar pai e mãe, a palavra de Deus diz que você não vai viver muito tempo na terra e a sua vida não vai ser boa. Vocês têm notado? Parece que cada ano que está passando a vida está sendo pior. Vamos só aqui pegar eu mais o seu Antônio, talvez nós somos os mais idosos aqui, né, seu Antônio? Se nós olharmos lá na nossa infância, na nossa meninice, as coisas não eram tão terríveis como hoje, a vida era melhor, não é, seu Antônio? E os outros de meia idade vão falar a mesma coisa, vão estar assinando embaixo que eu estou falando. A vida no passado era melhor do que hoje. Por que cada ano está piorando? Porque cada ano a geração está sendo mais desobediente, filhos estão sendo mais rebeldes com os pais, e a maldição está vindo sobre a raça humana, e está destruindo e afetando a raça humana. Por isso, meus amados, como igreja do Senhor, como povo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, nós devemos que retomar a nossa posição que Deus nos colocou. Precisamos de retomar elas, para poder ver Deus poder abençoar a nossa descendência. Se nós não fizermos isso, nós vamos ver cada vez mais as coisas piorando. E meus irmãos, eu estou acompanhando aqui os adolescentes, e a gente vê, eu estava mesmo comentando, na minha época não era como é hoje, totalmente diferente. E o que nós precisamos estar ensinando para os nossos filhos, ter reverência diante do Senhor, é uma das coisas principais na nossa vida. Como pai, nós precisamos ensinar para os nossos filhos, mas a Bíblia diz que ensina a criança. Ensina a criança deve ser, ou melhor, o filho deve ser ensinado enquanto é criança. A Bíblia orienta isso. Esse é o princípio. E os filhos precisam ser ensinados que na casa do Senhor é o lugar de reverência diante do Senhor. Nós não estamos em qualquer lugar. Nós não estamos dentro da nossa própria casa, mas nós estamos dentro da casa do Senhor. É o lugar onde que Deus espera reverência absoluta a Ele. E muitas vezes, meus irmãos, o louvor tem sido pesado. Muitas vezes a pregação para poder ser transmitida tem sido pesado, por falta de reverência. Deus quer que haja reverência. E quando nós temos reverência diante do Senhor, vocês vão ver Deus manifestando o poder dele muito mais do que nos nossos dias. Uma vez um pastor, ele falou para mim, que ele foi na igreja, e ele não conhecia, ele foi visitar uma outra igreja, ele não conhecia ainda as manifestações do Espírito Santo, como que Deus habita, né, Deus opera. Aí dizer que ele chegou na igreja, e aí ele sentou perto de um jovem, ele calculou o jovem mais ou menos uns 15 a 16 anos,
E diz ele que durante o tempo do louvor, ele olhava para aquele jovem orava, aquele jovem chorava, que chegou a molhar o soalho. E ele dizia que ele olhava para aquele jovem e pensou assim, eu acho que só pode que ter morrido alguém da família dele. De tanto que aquele jovem chorava. Dizia que ele não conseguia entender. Veja bem, ele foi com 15 a 16 anos. Ele estava ali buscando a presença do Senhor na vida dele. Estava ali colocando a vida dele, se derramando diante do Senhor. E Deus estava visitando a ele de uma maneira tão grandiosa. Diz ele que quando terminou o culto, ele viu aquele rapaz alegre, com um semblante feliz, rindo, abraçando todo mundo. E ele pensou, acho que não aconteceu morte na casa dele não. Porque ele parou de chorar. Mas ele não entendia. E meus irmãos, é uma das coisas, os nossos filhos precisam ser preparados para ter comunhão com o Senhor. Precisam ser preparados. Por isso que a palavra de Deus, ela está dizendo ali, no texto que nós acabamos de ler, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, porque isto é grato, é uma gratidão diante do Senhor, quando há obediência dos filhos. Eu quero dizer para os filhos que estão aqui nessa noite, preste bastante atenção, quer ser abençoado? Obedeça seus pais, obedeça a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Talvez você vai estar dizendo assim, meu pai é tão chato, minha mãe é pior ainda do que ele. Mas obedeça, é pai e mãe seu. Obedeça, para você poder ser uma pessoa vitoriosa na vida, para Deus poder abençoar a sua vida, e a sua vida ir bem aqui na terra, e ela ser prolongada aqui na terra. Hoje eu tive a oportunidade de poder ver o meu pai completar 90 anos. 90 anos, né? E ele está firme ainda, né? Não está assim, caidão, né? Mas está firme. Hoje eu não perguntei, mas tem bastante tempo eu perguntei a ele, pai, como é que o senhor era com a mãe do senhor? Meu pai foi criado sem pai, né? O pai dele foi morto quando era pequenininho. E então ele disse, minha mãe todos os dias chamava, era 3 irmãos, chamava nós, colocava nós lá na mesa, e ela lia a Bíblia em alemão para nós. E ela ensinou nós a respeitar. E meus irmãos, é o que a Bíblia diz, a vida vai bem, e Deus prolonga os anos aqui na terra. Viver 90 anos é prolongar. A Bíblia diz que os anos do homem vai a 70, 80, o resto é canseiro e enfado. Mas meu pai não está desse jeito ainda não. Deus está prolongando os anos de vida dele aqui na terra. Porque é princípio que Deus estabeleceu. Se o filho honra pai e mãe, vai ser abençoado. A maldição não virá. E eu queria dizer aqui para os filhos também. Vocês vão ter coleguinhas e coleguinhos que vão incentivar vocês a se rebelarem contra pai e mãe. Não dá ouvido, porque isso é ensinamento satânico. Isso não vem de Deus. Obedeça seu pai e sua mãe como autoridade principal sobre a sua vida, porque você vai ser muito abençoado. O nosso texto ainda ele continua falando de mais coisas aqui que são importantes. O texto que nós temos lido, Colossenses capítulo 3. Ele diz aqui, pais, não irriteis vossos filhos a ira, mas não irriteis vossos filhos a ira, para que não fiquem desanimados. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia está nos orientando que não é para os pais irritar os filhos, isso é, ficar provocando. Quantas vezes os pais provocam o filho, começa com uma brincadeira, e aí de repente dentro da brincadeira começa a provocar, e o filho daí fica irritado. A irritação, a Bíblia diz que leva o filho a ficar desanimados. Desanimado no trabalho, desanimado na igreja. Por isso que a Bíblia está ensinando, não irrite vossos filhos, mas, lá em Efésios fala, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor.
lá em Efésios 6. A Bíblia fala que os pais não é para irritar, mas é para criar eles dentro da disciplina e da admoestação do Senhor. Amém, meus irmãos? E o outro princípio que Deus estabeleceu aqui, que está ligado também dentro da nossa família, é sobre o nosso trabalho. Deus estabeleceu aqui um princípio. O primeiro princípio é para a esposa, segundo para o marido, terceiro para os filhos e quarto para o nosso trabalho. Deus tem estabelecido princípios. Ele diz aqui no versículo 22: servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Todos nós precisamos de um trabalho. Todos nós precisamos de trabalhar. É o que a própria palavra diz. Mas a Bíblia está dizendo aqui, para mim poder ser abençoado e o meu trabalho ser abençoado, o que eu preciso fazer? Obedecer a meu Senhor. Isso é, a autoridade principal que está sobre a minha vida. E a gente vê hoje quanta rebeldia que está acontecendo. Você que lidera alguém, você que está na liderança de alguém, quantas vezes talvez você fala, fulano faz isso, talvez não fala nada, mas não faz. E a Bíblia está falando que é para poder fazer, como se estivesse fazendo ao Senhor, para o Senhor. E ele diz que é para poder fazer para agradar. Ele diz aqui, apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Esse é o princípio que Deus estabeleceu. Eu devo que estar fazendo tudo debaixo da autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Eu estou debaixo de autoridades. Pastor Vladimir, depois o pastor Arthur, e aí vem. Se eu começar aqui a ensinar outros ensinamentos, o contrário, que a nossa igreja crê, eu estou saindo fora da bênção do Senhor. E se eu começar a fazer o contrário daquilo que Deus tem estabelecido, vou sair fora da bênção de Deus. E se você como servo, se você quer ser abençoado, meu irmão, dentro do seu trabalho, obedeça a autoridade que está sobre a sua vida. Obedeça o seu Senhor. Talvez você está dizendo, mas ele é incrédulo, eu conheço a vida dele, é um pilantra, ele dá tombo em todo mundo. Mas ele é seu Senhor, está sobre a sua vida, obedeça a ele, para você poder ser abençoado, porque senão você não ganha a sua bênção. Como você vai receber um salário abençoado se você não obedece ao seu superior? Já vem a maldição em cima do salário que você está pegando, e aí você vai lá e você tira o dízimo, tira a oferta, e aí você vai lá em Malaquias, Senhor, a tua palavra fala, se eu der o dízimo e der a oferta, o Senhor vai repreender o devorador. Mas o devorador não está indo embora, ele está permanecendo junto, e aí o seu salário some assim no sopro, some tudo, porque você está debaixo de uma maldição, porque está desobedecendo os senhores que Deus colocou sobre a sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz, servos, obedecei a vosso Senhor, e não temendo a homens, mas temendo ao Senhor. Esse é o princípio que Deus colocou. Servos, você que é servo, obedeça a pessoa que está sobre que tem autoridade sobre a sua vida. Nós vemos um caso na Bíblia, de um jovem que foi muito abençoado pelo Senhor, a vida de José. José, ele foi vendido, foi parar na casa de Potifar. Potifar é o senhor da vida dele. E diz a Bíblia que tudo quanto Potifar pedia, José fazia com alegria. Ele fazia aquilo com alegria, sabia que estava obedecendo a Deus. Se você obedece a pessoa que tem autoridade sobre a sua vida, meu amado, você está obedecendo a Deus. E se você se rebela contra pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, você está se rebelando contra Deus. E aí depois você pede, Deus abençoa o meu trabalho. Como é que Deus vai abençoar se você lá dentro é um rebelde? E muitas vezes as pessoas pedem assim, ora para que Deus abençoe lá onde é que eu estou. Meu irmão, isso é uma oração de hipócrita.
O princípio da sabedoria, diz a palavra, que é a obediência. É o princípio. E se eu obedeço, eu estou abrindo, liberando a minha vida, para o Senhor poder encher ela com a graça e o poder dele na minha vida. Amém? Então, meu amado, obedeça a pessoa que tem autoridade sobre a sua vida. O seu chefe, quem quer que seja, mas obedeça. Que você vai estar agradando ao Senhor. Isso engrandece o nome do Senhor. Amém? Então, meus amados, esses aqui são princípios que Deus estabeleceu para a família. Para a família estar debaixo da bênção de Deus. Ontem eu estava ouvindo uma pregação da palavra de Deus. E o pastor dizia: como é que Deus vai abençoar a vida de uma pessoa, se dentro do trabalho, dentro da empresa, ele só vive murmurando, reclamando e se rebelando com a autoridade superior sobre a vida dele? Ele falou: negativo, essa pessoa não tem bênção na vida dele. E meus irmãos, se você quer ser uma pessoa abençoada, obedece esses princípios. Obedece ele, porque você vai estar recebendo a bênção de Deus. A Bíblia fala que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Deus quer abençoar a nossa vida com toda sorte de bênção. Ele está interessado a fazer isso. Mas para nós recebermos, o que é preciso? Sermos obedientes. Esse é o princípio da palavra. Vamos se colocar de pé e nós queremos orar. Eu não sei como você tem recebido essa palavra. Talvez você não tenha aceitado ela como uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero dizer, meu irmão, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero simplesmente obedecer o que o Senhor está dizendo. Deus vai te abençoar a sua vida também. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero estar te louvando porque o Senhor nos criou para podermos viver debaixo da tua bênção. Como família, Senhor, tu nos criou para podermos viver aqui nesse mundo, desfrutando de toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Mas, Senhor, muitas das vezes a tua bênção não tem chegado, devido às nossas atitudes em viver uma vida contrária à tua palavra, Senhor. Eu quero, meu Deus, em nome do Senhor, chegar diante de ti e orar, Senhor, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Os nossos pecados de estarmos, Senhor, desobedecendo a tua palavra. Perdoa, Senhor. Pai, em nome do Senhor, eu quero orar, Senhor, para que haja no nosso coração, um coração inteiramente voltado para o Senhor, para podermos te servir e adorar a ti de todo o nosso coração, Pai. Pai, eu quero orar, Senhor, pelas esposas. Meu Deus, dê um coração, Senhor, de submissão para cada uma delas, Pai. Pai, eu quero orar para que sobre a vida delas, o teu Espírito, Senhor, esteja trabalhando ricamente nesses corações. Pai, eu quero orar, Senhor, pelos esposos, pelos maridos, Senhor, para que cada um deles ame a sua esposa, Senhor, ame quando não é amado. Deus, eu quero em nome do Senhor, estar ministrando uma vitória para cada um, Senhor. Pai, eu quero em teu nome também orar pelos filhos, Senhor. Meu Deus, opera no coração dos filhos verdadeira mudança, para que eles aprendam a honrar o pai e mãe como a autoridade que o Senhor tem colocado sobre a vida deles, Pai. Deus, em nome do Senhor, eu quero orar, Senhor, pelos servos e pelas servas, Senhor. Pai, em nome do Senhor, eu quero orar para que o Senhor dê para cada um, Senhor, um coração inteiramente que teme ao Senhor e que pratica a tua palavra, Senhor. Pai, eu quero orar, Senhor, para que a tua bênção ela possa chegar até nós, Senhor. E ela vindo até nós, nós vamos ser abençoados, Senhor. Nós vamos viver debaixo da tua bênção. Por isso eu oro no nome do Senhor,
em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Eu quero apenas ler aqui um texto da palavra de Deus. Ainda, que durante a oração eu acabei me lembrando, que nós encontramos aqui, no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, 2 Samuel, no capítulo 6, Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 14 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: Davi dançava com todas as forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombeta. Ao entrar na casa do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no coração. Eu quero deixar essa palavra aqui, especialmente para as irmãs. Nunca despreze seu marido, tá? Davi estava tão feliz, glorificando e adorando o Senhor, por aquilo que Deus tinha realizado, por ele ter conquistado uma grande vitória sobre os seus inimigos, e trazido a arca do Senhor para a cidade, para Jerusalém. E quando ele veio chegando ali, diz a Bíblia que Davi, ele dançava na presença do Senhor. Mas naquela cidade tinha a mulher de Davi, a Mical, e lá da casa dela, ela olhou, e ela viu Davi dançando, e o que ela fez? Desprezou ele no coração. Uma grande derrota para a vida das mulheres, é quando ela despreza o marido, tem atitude de desprezo. Isso é uma grande derrota. Vamos ver aqui o que isso atraiu para a vida de Mical. O versículo 20, olha a atitude dela, a atitude que ela teve. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. Ele disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Então veja bem, ela saiu ali para receber Davi. Davi, ele chegou, ele estava tão feliz, ele chegou para abençoar a casa dele, para orar pela sua casa, pela sua família. Ele nem sabia que Mical tinha desprezado ele. E ele chegou ali para poder abençoar. E a Mical foi receber. Eu imagino quando ele foi chegando, a Mical veio ao encontro, e ele pensou: nossa, que alegria para mim. E a Mical falou: olha, você fez ali um papel chato, que figura você fez, que coisa ridícula que você fez. E ela falou assim: você fez ali igual um vadio qualquer. Ela teve uma atitude de desprezo contra Davi. E vamos ver aqui a consequência que isso causou na vida dela. Versículo 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. A maldição que ela traiu para a vida dela, quando ela desprezou Davi. No seu coração ela desprezou ele. E ela traiu uma maldição para a vida dela, que ela não teve filhos até o dia da morte dela. E meus amados, a rebeldia nos leva a entrar num estado de destruição para a nossa própria vida, e frustrar todos os nossos sonhos. Eu imagino a Mical, talvez o sonho dela era ter filhos com Davi, mas não conseguiu por causa da atitude dela. Então eu queria dizer, minhas amadas irmãs, talvez você veja seu marido aqui, dançando na presença do Senhor, não despreze ele não, tá? Entra com ele nessa mesma alegria,
Entra com ele nesse mesmo barco e olha, ali ele é carne da minha carne, eu vou entrar junto com ele. E isso vai levar você a desfrutar de grandes bênçãos para a sua vida. Amém?